Paz, Senhor, irmãos. Amém? Pegue sua Bíblia, por favor. Livro de Marcos. Marcos 10. Aleluia. Deus está aqui, eu tenho certeza disso. Você também tem? Fala para o seu irmão, você já sentiu ele aqui? Já ouviu ele falar? Já cantou para ele? Aleluia. Então abre o ouvido agora. Abre o coração e deixa ele plantar uma semente. Fabiano já ministrou aqui o que vai ser. Hoje é dia de mudança. Aleluia. Marcos 10, 46 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Parou para pensar bem nessa frase? Tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, ou que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Aleluia. Fala para o seu irmão, o que você precisa de Deus hoje? É só falar para Ele, porque Ele está aqui para te ouvir. Amém? Pode dar uma glória a Deus bem forte aí, sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu passei por essa experiência de ser cego por enquanto, por um pouquinho. Eu acordei cedo e falei: Senhor, que palavra que eu vou ministrar hoje? E parece que eu fiquei cego. Por mais que eu lesse a palavra, não identificava o que Deus queria falar. Li bastante coisa, pesquisei bastante coisa, e nada entrou no meu coração. E eu falei: então, não é para eu me preocupar. Aí a gente entrou no carro, vamos para a igreja. Aí o Fabiano perguntou: o que você vai pregar hoje? Eu falei: estou com esse problema, ainda não sei. E quando eu cheguei aqui, que eu ajoelhei, eu estava ali orando, quando a Conceição estava orando, Deus me trouxe essa palavra. Eu já tinha lido em casa, mas Deus me trouxe essa palavra. O que queres que eu te faça? Essa palavra ela passa por muitos estágios, né? E Deus, antes de falar sobre o cego, Deus me falou sobre outro texto. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente. Diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne,
ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amém? Quem está cansado de fazer o bem aí? Oh, ninguém? Jesus. O texto do cego, irmãos, ele começa falando que Jesus, primeiro, Jesus ele não estava parado. Jesus não estava cansado de fazer milagre. Estava ou não estava? A gente leu aqui no texto que Jesus estava cansado. Não. Ele saiu de uma localidade onde já tinha pregado, onde já tinha feito sinais, já tinha feito milagres e maravilhas, e ele continua para o caminho. Ele sai de onde ele estava e ele vai para Jericó. Deus tinha algo específico naquela cidade. Se você ler o livro de Mateus, que trata sobre esse tema, fala que Jesus curou ali 2 cegos. No livro de Lucas fala de 1 cego, e também no livro de Marcos fala sobre 1 cego. Porque eu entendo que a cura dos 2 foi semelhante, mas a ação de Bartimeu ela foi diferente da ação dos demais. Quando ele ouviu falar que Jesus estava passando pelo caminho, ele sabia que ele tinha em Jesus a solução para o seu problema, para a sua necessidade. E hoje, irmãos, não é diferente. Jesus está aqui e Ele tem a solução para o seu problema, para a sua dificuldade, para a sua mudança de vida, se você quiser, hoje. Aleluia! Se você parar para olhar a situação aqui de Bartimeu, ele estava mendigando no caminho. Era uma pessoa marginalizada. Todo mundo que passava ali simplesmente ignorava, era um mendigo. Já estava acostumado com aquela situação. Mas Jesus, não. Jesus é aquele que ele presta atenção em todos e em tudo sempre. Não se engane, Jesus ele olha, irmãos, e ele ouve a mais simples oração. Então você só precisa crer que ele pode fazer. A ação não depende de Deus, a ação depende de mim. A ação depende de você. Vamos analisar a situação do cego. Fica imaginando que a cegueira é uma coisa terrível, né? Você não tem a capacidade de enxergar, você não tem como se orientar. Você não sabe o que está pela sua frente. Você não sabe quais obstáculos você vai passar. Você não sabe se você vai conseguir passar, né? Dependendo do obstáculo, né? Se ele se deparar com uma parede, né? Como que ele vai saber a saída? Como que ele vai conseguir enxergar uma solução? Né? O cego é uma pessoa extremamente dependente de outra. Né? Hoje a gente vê que eles já treinaram animais, né, que ajudam, auxiliam. Né? Hoje tem, né, se você for tomar metrô, tem lá uma faixa de identificação para o cego, tem uma orientação para o segurança, para quando tem algum cego, já especifica qual vagão que o cego está. Mas o cego ele sempre precisa ser guiado por alguém. Porque ele não vê. Ele não enxerga. Ele não tem os seus olhos claros. Os seus olhos são escuros. Ele caminha num caminho de trevas. Não só trevas no sentido de demônio e tal, mas trevas no sentido de escuridão. E não conseguir enxergar. E quantas vezes, irmãos, nós estamos na igreja e a gente parece que cego. A gente não consegue enxergar que Deus ele tem a solução. Às vezes a gente não consegue enxergar que Deus tem a saída. Às vezes a gente não consegue ver que tem obstáculos na nossa frente. A gente começa a fazer o quê? Parar pelo caminho. E mendigar de Deus uma saída, mendigar de Deus uma solução, mendigar de Deus uma bênção. Como se Deus pudesse agir em nós por piedade. E Deus não age para nós, irmãos, por piedade. Ele age sobre a nossa vida por amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não te trata, irmãos, como um mendigo. Deus não te trata, irmãos, por piedade, por dó. Ele trata porque Ele te ama. O que chama a atenção de Jesus não é a situação de Bartimeu, mas é a postura dele.
Quando ele ouve que Jesus está passando, ele entende, olha, é a minha saída, é a minha solução. Mesmo que ele não me cure, talvez ele possa transformar a minha vida. Eu não sei qual era o pensamento do cego ali. Eu não sei se ele queria sair da situação de ser mendigo. Eu não sei se ele queria um trabalho. Eu não sei se ele queria ser guiado por Jesus, orientado por ele, ou simplesmente acompanhar Jesus. Mas quando a gente vai continuando no texto, a gente entende o que ele queria. O que ele queria? O que ele queria? O que ele queria? Ele queria ver. Quem que ele queria ver? Jesus. A primeira pessoa que ele abriu os olhos e viu foi Jesus. Jesus. O cego ouve que Jesus está passando. Eu imagino que Jesus não deveria estar perto dele. A Bíblia diz que ele clamava. Né? Clamor significa você gritar com alta voz. Então Jesus não devia estar perto dele. E eu fico imaginando pela multidão que acompanhava, a gente vê que muitas pessoas estavam acompanhando Jesus ali. Uma grande multidão seguia, além dos discípulos, então tinha muita gente. Então tinha uma certa dificuldade de chamar a atenção de Jesus. Mas ele era cego. Ele não sabia onde Jesus estava. Ele não tinha essa dificuldade. Ele sabia que ele precisava, de alguma forma, chamar a atenção de Jesus para que Jesus parasse. Eu não sei o que você precisa, irmãos, fazer para chamar a atenção de Jesus. Mas ele está passando por aqui. Se você chamar a sua atenção, a Bíblia é bem clara, ele te chama pelo teu nome e ele fala para você, o que queres que eu te faça hoje? Perceba que no texto que a gente leu lá, que eu li lá de Gálatas 6, fala, não nos cansemos de fazer o bem. E tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. E quando a gente vê a situação do cego, se a gente aplicar esse texto, não era um texto de juízo para ele. Porque às vezes a gente entende o seguinte, que por causa da minha cegueira, eu não consigo enxergar a solução, eu não consigo enxergar a saída, e eu começo a colocar empecilhos dentro de mim, para que Deus não opere, para que Ele não se aproxime de mim. E aí eu prefiro escolher uma vida de ser um mendigo. Aqui tá bom, o que me derem tá bom, se me der uma esmolinha tá bom, se me der alimento eu como, se não me der também tá bom. Qualquer coisa que me der tá bom. Qualquer coisa que me oferecer está bom. Se conforma. Se pegar um mendigo pela rua, é uma pessoa conformada com a situação que ele está. Se você analisar friamente, como que uma pessoa consegue se acostumar a viver na rua? Como que uma pessoa consegue se acostumar a viver uma vida sem direção, sem um local, sem higiene, às vezes, sem um alimento? Vai se conformando. Isso espiritualmente, irmãos, não é diferente. Às vezes nós vamos se conformando, vai passando o tempo e a gente vai se acostumando a estar na igreja, vai se acostumando a estar aqui. Mas Deus quer que você hoje entenda que é importante que você chame a atenção dEle. Você precisa fazer com que Jesus se movimente dentro da sua vida, para que a sua vida seja diferente. Deus não chamou ninguém para ser mendigo espiritual, irmão. Não chamou ninguém para viver de migalha, não. Deus te chamou para sentar na mesa do rei, porque você foi escolhido para ser filho de Deus. Foi para isso que você foi escolhido, para ser filho. E filho não fica largado, filho não fica mendigando, filho não fica perdido pelo caminho. Filho senta na mesa, filho fica dentro da casa do pai. E o cego, então, ele entende que ele precisa chamar a atenção de Jesus. Ele não enxerga, ele não sabe onde Jesus está, mas ele ouve pelo barulho, ele ouve pela multidão, ele ouve que estão falando, Jesus está passando aí. E aí acho que ele cutucou alguém, o que está acontecendo? Me fala, que eu preciso saber o que está acontecendo aí. Está curioso, não enxerga, não vê, não tem referência, não tem foco, não tem objetivo. Mas quando ele ouve a solução, olha, Jesus está passando. Ele ouve a palavra mágica,
Se você quiser entender assim, né? Jesus está passando. Talvez o cego ficou ali muito tempo, né? O texto fala que é 38 anos, se não me engano, que ele era cego. E ele já deve ter escutado bastante falar de Jesus. Então ele sabia que Jesus tinha uma solução. Então ele faz o quê? Eu preciso chamar a atenção de Jesus. Eu não sei onde ele está. Eu não sei, mas eu sei que eu tenho uma boca e a minha boca pode chamar a sua atenção. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto vai falando que alguns repreendiam ele. Ó, meu, Ceguinho, dá uma segurada aí. Tem muita gente aqui, a fila está grande. Até chegar a sua vez aí, ó, vai demorar. Ó, não adianta você fazer desse jeito aí não, que ó, tem uma grande multidão pelo caminho. E você acha que Jesus vai te ouvir? Você acha que se você chamar, ele vai virar? Você acha que se você clamar, ele vai aparecer? Foram criando obstáculos para que Jesus não ouvisse. Foram criando obstáculos para que ele fosse desanimado na sua fé. E o diabo, irmãos, ele quer fazer isso comigo e com você. Ele vai sempre colocar impedimentos, obstáculos, empecilhos para que você não faça o momento de chamar a atenção de Deus para que ele pare em todas as coisas. Parou para pensar? O texto fala bem claramente, uma grande multidão. As outras parábolas que falam de uma grande multidão seguir, eram pelo menos 5.000 homens. Imagina se estreitando pelo caminho para passar. Se apertando para passar. E o cego no chão, sem opção, sem saber a referência. Só sabia que tinha uma multidão passando, mas ele sabia que tinha uma pessoa diferenciada. Ele sabia que tinha Jesus ali. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez o barulho da multidão aumentasse e ele aumentava o seu tom. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez a tempestade vai aumentando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez a tempestade tenha vento. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez as águas batam. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais a multidão atrapalhava o seu caminho, mais ele aumentava o seu clamor. Quanto mais a dificuldade estiver na sua vida, mais é necessário você clamar por ele, você chamar por ele. Porque a Bíblia é bem clara: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E Paulo vai mais: aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, não chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Sua luta está difícil, clame. Está muito barulhenta, clama mais ainda. O adversário está rugindo como leão, está bramando como leão, não importa. Porque eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará e ele ouvirá o meu clamor. E o texto é bem claro, irmãos. Jesus, ele é interceptado por aquele clamor. E aí vamos analisar a situação de Jesus. Está andando. Discípulos ao seu lado. Uma grande multidão. Ninguém faz um silêncio ali. Jesus estava andando. Deviam estar conversando, deviam estar falando. E quem estava mais próximo ainda de Jesus, talvez estivesse aconselhando: Senhor, vai por outro caminho, porque aqui vai apertar, vai entrar pela cidade, vai atrapalhar, olha essa multidão que está perto de você. E talvez estivesse aconselhando ele, falando com ele. Mas Jesus, irmão, diferente de qualquer um, ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele não resiste à oração de um justo. A Bíblia é bem clara: a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos.
E a situação que se apresenta para o cego é a mesma da mulher do fluxo de sangue. Só que ela conseguiu se aproximar e tocar Jesus. No caso do cego, não. No caso do cego foi muito mais glorioso. Chama ele, porque eu quero vê-lo. Pare toda a multidão. Tem um monte de gente aqui precisando, tem um monte de gente necessitando, tem um monte de pedido aqui, tem um monte de clamor aqui, mas tem alguém que agora precisa ser a prioridade do meu momento. Se você quiser, irmãos, ter prioridade na atenção de Jesus, clame por Ele. Não é mendigar, sabe o que é mendigar? É oraçãozinha. Senhor, abençoa o meu dia, isso. Senhor, abençoa meu alimento. São orações, irmãos, que a gente parece estar mendigando algo de Deus. Que tipo assim, se Deus der, amém. Se Deus não der, tanto faz. Irmãos, Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Se você clamar por Ele, Ele dará prioridade para ouvir o teu clamor. A Bíblia é bem clara quanto a isso. E Jesus para e manda chamar o cego. E aí vão lá os mensageiros. Olha, cego, vem, porque hoje Ele te chama pelo nome. Vem que Ele te chama. Tenha bom ânimo, Ele te chama. No começo do texto, ele era qualquer um, ele era um mendigo largado, ele era alguém esquecido. Mas quando Jesus o chama, ele se torna diferente de todas as pessoas. Eu fico imaginando, quem é esse aí que ele está chamando aí? Quem é esse que chamou? Como assim? Por que ele parou agora e está ouvindo essa pessoa? Por que ele está parando e está ouvindo a oração dessa igreja? Por que ele está parando e está atendendo todo clamor que está acontecendo aqui, toda oração, toda súplica? Por que será? E vão criando obstáculo para o cego, mas o cego, ele insiste naquilo. O cego, ele quer mudar, ele não quer mais permanecer mendigo. Ele não quer mais permanecer cego. Ele quer que o encontro com Jesus mude a sua história. Ele quer que o encontro com Jesus mude o seu status, mude a sua essência, mude o seu ser. E é fantástico que o cego vem caminhando pelo caminho. E a Bíblia diz que o pessoal ia repreendendo, ia criando um obstáculo para que ele não chegasse lá. Irmãos, o diabo sempre vai criar obstáculo para que você não alcance a propósito de Deus, não alcance a promessa de Deus, mas aquilo que o Senhor determinou e falou, te separou e te chamou pelo nome, hoje, se você crer, vai se cumprir. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a dificuldade que é. O cego não se preocupou com nada daquilo, irmãos, quando Jesus o chamou. E hoje ele vem e te chama. Ele quer que pare todas as coisas na sua vida, porque ele quer mudar o seu status. Ele quer mudar a sua condição, não quer mais um mendigo espiritual. Ele não quer mais um que está ali indiferente com a ação de Deus. Ele não quer mais um no meio da multidão. Não, ele quer te chamar porque ele quer fazer de você discípulos. Ele quer fazer de você apóstolos. Ele quer fazer de você pessoas que anunciam a boa nova do Evangelho. Foi para isso que você foi chamado. Para isso que você foi escolhido. Para que o Evangelho deixe de ser um texto para ser uma vida que anda. E era isso que o cego queria. Ele queria que Jesus o visse e o transformasse para que a sua vida não fosse a mesma. Quantos aqui, irmãos, de nós aceitamos Jesus, confessamos o seu nome, mas a nossa vida ainda não é a mesma? Talvez para você tenha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não importa o tempo, Deus hoje fala para você, se você quiser, hoje é o dia de mudar a sua vida. Hoje é o dia de mudar a sua história. Hoje é o dia de abrir novos caminhos.
Talvez você fale, não, pastor, eu estou ali orando, eu estou batalhando, a minha vida tem sido modificada dia a dia. Deus quer acrescentar algo novo em você. O encontro de Jesus com o cego marcou a sua vida, mudou a sua história. E o encontro é algo fantástico. Quando o cego consegue, por fim, chegar até Jesus, não sei quanto tempo demorou, não sei se o ajudaram, não sei se de repente abriu aquele corredor no meio da multidão para que ele passasse. E é fantástico porque o cego se apresenta, primeiro, ele abandona a sua capa. Se não tiver renúncias na sua vida, irmãos, não haverá mudança. Se você não abandonar a sua capa, não abandonar o seu jugo, não abandonar os seus ideais, não abandonar os seus pensamentos, os seus achismos, a sua inteligência, a sua capacidade para colocar aos pés de Jesus, não haverá mudança. Se você não colocar os seus pecados aos pés de Jesus, não haverá mudança. Primeira coisa que o cego faz, ele lança de si a sua capa. Segunda coisa que ele faz, ele se levanta. Não há mudança para quem está confortável. Não há mudança para quem está sentadinho de boa. Não há mudança para quem está deitadinho esperando Jesus voltar. Não há mudança se nós não nos levantarmos e estarmos de pé, apresentando a nossa vida diante de Deus. Ontem a pastora trouxe a palavra aqui, 1 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu imagino que o cego falou, nossa, Jesus me chamou, então agora é a hora, preciso dar uma ajeitada aqui, né? Dar um tapa aqui, tira essa capa velha, tira porque agora eu preciso me apresentar diante do Senhor. Para eu me apresentar diante de Deus, irmãos, não pode ser de qualquer forma. Não estou falando de religiosidade. Estou falando de temor. Estou falando de obediência. Estou falando de submissão. Não adianta eu chegar diante do Senhor com o coração fechado para que Ele transforme forçadamente. Não, o texto de Davi é bem claro. Você tem que ter um coração quebrantado, contrito, aberto, sujeito à mudança. Coração que domine sobre o resto. Porque quando o cego vai se apresentar diante de Jesus, é interessante, Jesus sabia que ele era cego? Sim ou não? O texto não fala Jesus sabia, mas pelo caminhar dele, provavelmente já tinha identificado. Jesus já sabia qual era a sua dificuldade. Jesus já sabia qual era a sua deficiência. Jesus já sabia qual era a sua dificuldade. Jesus já sabia qual era a sua necessidade. Jesus já sabia qual era a adversidade que ele passava. Jesus já sabia a condição em que ele estava. Mas Jesus ainda pergunta para ele qual era a solução que ele queria para ele. Jesus já simplesmente podia ter chegado e falado, ser curado. Seja transformada a sua vida. Abandone-se em seu caminho. Mude a sua história hoje. Não. Jesus espera a solução sua. O que queres que eu te faça? O que é que Deus precisa fazer na sua vida para que o seu espiritual seja transformado? O texto não está falando sobre cura física, não. O texto está falando sobre cura espiritual. O cego não se importou com a condição de cegueira quando ele ouviu falar de Jesus. Ele queria apenas estar perto dele. Então não importava se ele estava cego, mendigando, não importava nada. Ele queria estar perto de Jesus. Sua condição física não era nenhum problema, não era uma dificuldade se ele estivesse perto de Jesus. A minha vida e a sua tem que ser dessa forma, irmãos. Não importa a condição que estamos, o que passamos, a dificuldade que temos, a doença que temos, o pecado que temos. O importante é que diante de Jesus eu preciso estar ao seu lado. É isso que faz a diferença.
O restante não importa. Mas hoje a gente tem colocado muito obstáculo para seguir as ordens de Deus. Hoje a gente está se cansando. Está se cansando porque, eu já fiz isso tantas vezes, não adianta. Eu já evangelizei um monte de vezes, não adianta. Ixi, eu já preguei para aquela pessoa umas 50 vezes, ela não se transforma. Eu já fiz isso e não mudou nada. Eu já fiz aquilo e não mudou nada. E a gente começa a se cansar. Mas Paulo nos dá orientação, não nos cansemos de fazer o bem. Se você está cansado hoje, irmãos, Deus quer te renovar, te dar forças novas e vigor para que você continue anunciando a boa palavra do Evangelho. Ah, pastor, mas é que os dias estão difíceis. Então, vai piorar. Isso já foi anunciado há 2000 anos atrás. Quando Paulo escreve uma carta para Timóteo. Se eu não me engano, é a última carta que Paulo escreveu para Timóteo. No capítulo 3 de 2 Timóteo, ele fala assim, Timóteo, aliás, foi na primeira carta, não na segunda mesmo. Timóteo, os tempos serão trabalhosos. Imagina, ele está falando para Timóteo há 2000 anos atrás, hein? E ele está orientando Timóteo. Timóteo, não desanima. Timóteo, não se preocupe com o obstáculo. Timóteo, não pegue jugo para você. Timóteo, tenha a visão de Deus. Timóteo, não se preocupe com as coisas que o diabo pode colocar. Não se preocupe com os empecilhos. Não se preocupe com as pessoas. Se preocupe em fazer as coisas de Deus, porque os dias serão trabalhosos. Sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar pessoas que são amantes de si mesmos, orgulhosos, presunçosos, obstinados de coração, incontinentes, sem afeto natural, mais amigos do mundo e dos prazeres do que amigos de Deus, traidores. Você vai encontrar de todo tipo de gente pelo caminho, mas não mude o seu foco, não perca o seu objetivo, que você foi chamado e instituído para fazer algo que Deus escolheu para que você faça. Vai ter obstáculo? Muito! Mas você foi chamado para isso, para ultrapassar os obstáculos. Jesus chegou na cidade de Jericó. Foi fácil a chegada de Jesus lá. Ele chegou e entrou pelas portas. Mas quando Josué precisava chegar em Jericó, ele não conseguiu. Ele precisou dar 13 voltas na cidade. Ele precisou fazer com que o povo entendesse que a glória tinha que ser de Deus, que a arca tinha que se apresentar diante de todas as coisas, que a glória de Deus precisa ser a prioridade da minha vida. O maior objetivo da minha vida seja que a glória de Deus esteja à frente do meu caminho. E aí Josué não precisa fazer nada. Ele precisa apenas obedecer a ordem de Deus. O que queres que eu te faça, Josué? Ah, Senhor, eu quero entrar em Jericó. Por que você não entra? Porque tem muralhas. Tem obstáculo. Tem um exército forte lá. Tem um exército poderoso. Não há saída. Eu não vejo saída, eu não vejo solução. Eu vejo muralha, eu vejo inimigo, eu vejo obstáculo, eu vejo uma tempestade. E nós estamos aqui, Senhor, com milhares e milhares de pessoas. Eu tenho aqui crianças, eu tenho aqui soldados, eu tenho jovens, eu tenho todo tipo de gente aqui que eu preciso conduzir até lá. Mas eu não consigo enxergar uma solução. Ó a cegueira de Josué. Quantas vezes nós estamos assim? Eu não consigo isso. Eu estou orando por um dom, não consigo. Eu preciso de uma porta de emprego, eu não consigo. Eu preciso de uma cura, eu não consigo. Eu preciso de uma libertação, eu não consigo. Eu preciso disso, eu não consigo. Eu preciso daquilo, eu não consigo. Eu preciso daquilo outro, eu não consigo. A gente não consegue enxergar porque nós estamos olhando aquilo que nós queremos ver. Nós estamos olhando aquilo que está diante dos nossos olhos. Essa era a grande diferença entre nós e o cego. O cego não tinha nada na sua frente que fosse obstáculo, porque ele não enxergava nada a não ser que Jesus estava ali. Se você quer que a sua vida seja transformada e modificada, todas as outras coisas tem que ficar para depois. Você tem que se preocupar com a voz que sai da sua boca.
A voz que sai do trono de Deus, a voz que vem como uma orientação, a voz que vem como guia, a voz que vem como responsável pela mudança. Quer mudar de vida hoje? É só falar para Ele. Quer ser transformado hoje? É só falar para Ele. Quer ter uma nova história hoje? É só falar para Ele. Quer mudar a sua história hoje? É só falar para Ele. Quer escrever uma nova história? É só falar para Ele. Deus olhou para Josué e falou: Josué, é o seguinte, onde é que está a solução? É no poder do seu exército? É na força da muralha? É na força do seu inimigo? É como a tempestade se apresenta? É como a solução que você não acha? Deus dá a solução que ninguém espera. Vou te falar de novo. Deus dá a solução que ninguém espera. Deus não quer que você planeje saídas. Deus não quer que você planeje soluções. Deus quer que você ouça a sua voz. Ele chegou para Josué e falou: Josué, é o seguinte, quer entrar lá? 6 dias rodearás a cidade uma vez. E no último dia, 7 vezes. Eu fico imaginando Josué. Amém, Senhor. Glória a Deus. É isso. Vou comunicar a todo mundo agora o que a gente tem que fazer. Olha, está vendo aquela muralha gigante? Está vendo aqueles inimigos fortalecidos? Aquelas barreiras fortes, fortificadas? Aquela parede espessa de concreto, inabalável, inatingível, impossível de ultrapassar, intransponível. Deus vai dar uma solução para nós. E o povo, olha, qual é a solução? Ó, vocês vão dar a volta nela. 7 dias. Dar a volta na cidade, Josué. A gente já caminhou no deserto aqui, já foi difícil. Estamos agora diante da situação. Deus falou que ia conquistarmos, que nós conquistaríamos todas as coisas. Deus falou que nós conquistaríamos as cidades. E agora você vem para mim falar que eu tenho que dar 6 voltas aí. Naamã se apresenta diante do profeta. Ah, quer cura, Naamã? 7 mergulhos no Jordão. Nossa, mas eu vim lá de longe da Síria, que tem rio limpinho. Podia ter tomado banho lá, já vinha tranquilo para cá. Tem que mergulhar no rio sujo. Sabe, irmãos? Quando a gente se apresenta diante de Deus, que Ele dá a solução, você tem que seguir a solução. A glória da solução não está na minha ação. A glória da solução está na ação dEle. Por isso que Paulo falou, longe de mim gloriar-me nas minhas ações. Eu só tenho um motivo para me gloriar, que é na cruz de Cristo, porque Ele morreu por mim e me deu a oportunidade de ter a vida eterna. Às vezes Deus tem uma saída tão fácil para nós, irmãos, mas a gente está planejando, está arquitetando. Ó, Deus podia fazer desse jeito. Deus podia levantar o profeta para falar comigo. Deus podia dar uma ordem agora e vai fazer isso. Deus podia fazer isso. Deus podia fazer aquilo. Deus podia fazer aquilo outro. E quando Deus fala para você, faça isso, a gente fala, não, isso daí não tem nada a ver. Como é que eu dando volta na cidade vou derrubar a parede? Como é que eu mergulhando no rio eu vou ser curado? A solução que Deus te dá, irmãos, é para que você entenda quem é o Senhor da sua vida. É para que você entenda quem é que tem o poder de fazer todas as coisas. É para que você comece a enxergar onde está a solução, onde está a saída, onde está o agir de Deus. O cego não se preocupou com nada disso. Ele ouviu que Deus o chamava e ele queria se apresentar diante de Deus, porque Deus tinha a saída para ele. Talvez Jesus falasse para ele assim, ó, não seja mais mendigo. Você acha que ele ia reclamar? Não.
Porque ele sabia que Jesus tinha a melhor solução para a vida dele. Mas mesmo quando Jesus dá a solução para ele, o que é que você quer que eu te faça hoje? E ele falou, eu quero ver. Jesus responde para ele, então a tua fé te salvou. Por que Jesus não falou para ele, está curado em nome de Jesus? Que o que importa para Jesus não é a solução do seu problema, é onde está o seu coração. E a Bíblia é bem clara, onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ele creu na palavra. Ele creu na palavra, foi isso que salvou a sua vida. E a Bíblia diz que Jesus falou, ele pode ir. Quando ele saiu pelo caminho, ele foi curado. E depois que ele foi curado, a Bíblia é bem clara, ele saiu glorificando o nome do Senhor, anunciando. E todo o povo que viu isso foi transformado pela ação do milagre da cura do cego. E o povo seguiu o cego, dando louvores e glorificando o nome do Senhor. Toda ação de Deus, irmãos, tem um propósito de glória. Toda ação de Deus tem um propósito de glória. Toda ação de Deus individual tem um impacto coletivo. Quando Deus curou Naamã, o que aconteceu com Naamã? Todo mundo que estava com Naamã viu a glória de Deus. E aquele cara que não acreditava em Deus voltou para a sua cidade glorificando o nome do Senhor. Quando Josué conseguiu entrar em Jericó, todo o povo foi impactado pelo poder da glória de Deus por uma obediência. E cada palavra que você for ler da palavra aqui, você vai ver. Não é? Na semana passada nós ouvimos sobre o impacto de Jesus estar no barco, né? De como a tempestade se acalma. O importante, irmãos, é que a glória de Deus esteja presente na sua vida. Seja da forma que for, seja como você puder ver, seja como Jesus puder te encontrar, mas você não pode permanecer do jeito que você está. A Bíblia é bem clara, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que é que você precisa de Deus hoje para que você tenha uma vida nova? Ah, pastor, eu preciso de perdão do meu pecado. 1 João 1,9 diz assim, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Ah, Senhor, eu não aguento mais os caminhos que eu escolhi para andar no mundo. Escolha Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ah, mas os meus pecados me impactam. João 1,29 diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que você precisa da pessoa de Jesus hoje, para que Ele mude a sua história? Porque Ele nasceu com um propósito. A Bíblia é bem clara, Isaías 9,6, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que Jesus você precisa hoje? João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, hoje viverá. João 6,35 diz assim, eu sou o pão da vida que desceu do céu, quem comer de mim jamais terá fome. João 8 diz assim, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim jamais andará em trevas. João 4, eu sou a água viva que desceu do céu, quem beber de mim jamais terá sede. O que é que você precisa de Jesus hoje? Eu preciso que Ele escute a minha oração. Lá no livro de Hebreus diz assim, que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele pode responder a sua oração e levar diante do Pai. O que é que você precisa de Jesus hoje? Eu preciso que Ele esteja presente em todos os momentos da minha vida. Lá em Mateus 1 diz que Ele é o Deus Emanuel. O Deus que está conosco presente em todos os momentos da minha vida e da sua. O que é que você precisa de Jesus hoje? Ele te pergunta o que queres que eu te faça? Quer que eu te cure da sua cegueira? Quer que eu mude seu status social, tire você de ser um mendigo?
Quer uma vida onde você apenas glorifique e exalte o meu nome? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas, firmes que não sabes. O que você precisa de Deus hoje, irmão? O que você precisa dele hoje? Ele está aqui e ele te pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Oh glória, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça hoje? Pergunta o Senhor para você. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Alguém que não veja mais os obstáculos, mas ouça a voz daquele que chama. Aquele que não se importa com as tempestades, porque sabe que Jesus está dentro do barco. Aquele que não se importa com a tempestade, mesmo que Jesus não esteja no barco, porque sabe que Jesus está olhando para você. É uma cura que você precisa? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. É uma transformação? Quer abandonar o seu vício? Quer abandonar o seu pecado? Confessa, se arrepende, porque eu sou fiel e justo para te perdoar hoje. Oh glória, oh glória, oh glórias, oh glórias. Eu sinto como se eu estivesse me apresentando diante de Jesus, irmão. Queria que você sentisse a mesma coisa. Ele te chamou, tirou toda a multidão, está diante de você falando: o que queres que eu te faça? Abandone a sua capa hoje. Se levanta, troca o seu fardo com o fardo dele, que é leve, suave, para que você possa ter uma vida digna diante de Deus. Chega de mendigar, chega de receber esmola do céu. Deus hoje quer que você venha sentar na mesa, porque Ele quer te tratar como um filho. Ele quer que você esqueça todas as coisas, abandone todas as práticas erradas, abandone todo o seu pecado e hoje venha sentar na mesa do rei. Depois que o cego respondeu para Jesus, irmão, sua vida foi transformada instantaneamente. Eu vou te perguntar e depois você responde para Jesus aí. Porque Ele quer transformar a sua vida hoje instantaneamente. Não é depois, não é amanhã, não é a semana que vem. Se você crê, é hoje. A Bíblia é bem clara. Se creres, verás a glória de Deus. Comece a falar para Ele o motivo pelo qual você veio aqui hoje. Qual é a necessidade que você precisa aqui hoje? Não sou eu que tenho que ouvir, não é a multidão que tem que ouvir, não são os discípulos que tem que ouvir, não são os apóstolos que tem que ouvir. Quem tem que ouvir é Jesus. É para Ele que você tem que chamar a atenção, é para Ele que você tem que falar a sua necessidade, é para Ele que você tem que falar qual é o seu problema, é para Ele que você tem que falar a sua tribulação, é para Ele que você tem que falar a sua adversidade, porque é nele que há solução. Que queres que eu te faça? Aleluia. O que você quer de Deus hoje, irmão? Se parasse para pensar hoje, ó, Jesus te chamou hoje. E aí? O que você quer dele? A cura do cego não foi para que ele tivesse a sua visão restaurada apenas.
A cura do cego foi para que a sua fé fosse edificada, para que a sua vida fosse transformada, para que ele abandonasse aquele status que os homens colocaram ele, mas que ele pudesse vir agora para um status onde Deus o colocou. Ele se tornou uma referência da glória de Deus. Ele se transformou uma referência de que Deus pode transformar vidas, que Deus faz milagres extraordinários, que Deus cura enfermo, que Deus transforma, que Deus renova, que Deus faz milagres, que Deus traz sinais e maravilhas. Ele se tornou uma referência e Deus hoje se apresentou aqui, te chamou pelo teu nome, porque Ele quer fazer de você uma referência para aquele que vê. Aquele que te conhece vê e fala assim, olha, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus, aí vai alguém onde habita o Espírito de Deus. Aí vai alguém que é diferenciado porque Deus mora dentro dele. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Coisas grandes e firmes que você não sabe. É o preparativo, irmão. Porque a volta de Jesus ela está muito próxima. E da mesma forma que foi com o cego, ele vai se apresentar. Vai ser numa nuvem e ele vai chamar você pelo seu nome. Para que você more com Ele eternamente. Vou falar de novo, talvez você não entendeu. Ele vai se apresentar e Ele vai te chamar para que você more com Ele eternamente. Então tudo aquilo que eu passei de dificuldade, todo o meu choro, toda a minha angústia, toda a minha tristeza, nada se comparará com a glória de estar diante de Deus para sempre. É isso que Deus quer que você entenda. É isso que Jesus queria passar, a visão para o cego. Não importa a sua cura física, não importa a sua dificuldade física, não importa as suas tribulações, não importa as suas adversidades, importa que a glória de Deus está presente na sua vida e ela te fará diferente. Se a glória estiver na sua vida, irmãos, não há obstáculo. Não há muralha que te segure, não há gigante que se levante, não há leão que venha te roubar, nada. A Bíblia é bem clara, nada nos separará do amor de Deus. Nem a tribulação, nem a peste, nem a fome, nem o desemprego, nem as mentiras do diabo, nada nos separará do amor de Cristo Jesus, se eu estiver com a glória dele na minha vida. Pastor, como é que eu faço isso? Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. O tempo hoje é de clamar ao Senhor. O tempo é de clamar, irmão. É de clamar. Esqueça a multidão. Clame para que Ele seja chamado a sua atenção. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou no coração do homem, são coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o buscam. Não precisa duvidar. Diz o Senhor para você, não precisa duvidar. Me desafia para você ver. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quais são as tuas preocupações, diz o Senhor hoje? Quais são as tuas preocupações, diz o Senhor hoje?
O que é impossível que venha aos seus olhos que eu não possa fazer. Porque a Bíblia diz lá em Ezequiel 37, que Deus arrebatou o profeta e levou ele para um vale de ossos sequíssimos. Era sequíssimos porque se encostasse no osso, ele se desfazia na hora. E Deus pergunta para o profeta: pode ter vida nesses ossos? Talvez o profeta nem tinha fé suficiente para crer. E ele responde: Senhor, tu sabes. E Deus está falando para pessoas aqui, que fala: Senhor, eu não vejo solução. E Deus está falando para você: feche os teus olhos. Porque a solução não está naquilo que você vê, nem naquilo que você pode fazer. A solução está em mim, diz o Senhor. Pode ter vidas esses ossos? Senhor, tu sabes. Ah, eu sei, então dá ordem. Então dá ordem. Não crê no que a sua fé não é suficiente, dá ordem. Porque Deus sabe o que Ele pode fazer. Deus não tem dúvida do que Ele pode fazer. Deus não tem limite para as coisas que Ele tem que fazer. Ele é o Deus do impossível. Dá ordem. Dá ordem, profeta. Dá ordem. Senhor, que esses ossos vivam. Sabe o que aconteceu? Os ossos começaram a procurar os seus ossos. Osso procurando o seu osso. 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 Para você adorar a Deus, irmãos, na beleza da sua santidade, você precisa se entregar por completo. O osso foi juntando com o osso. E Deus foi acrescentando o que faltava. Falta músculo, põe veia, põe órgão, põe pele, põe sangue. Vai colocando, vai acrescentando, vai se preparando. Põe cabelo, põe olhos, põe sobrancelha. Organiza, planeja, deixa pronto, porque na hora que estiver pronto, Ele vai soprar sobre você o fôlego de vida e você ficará de pé como um soldado hoje. Oh, glória! Oh, aleluia! Então diz para você o Senhor: dê ordem para que aconteça, dê ordem no sobrenatural para que faça. Ah, Senhor, mas eu não sou profeta. Quem disse? Eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, irmãos. Deus hoje não veio. Quando Ele chamou o cego, Ele não queria saber se o cego era mendigo. Ele não queria saber se o cego tinha capa. Ele não queria saber se o cego estava sentado, se o cego estava deitado, se o cego era marginalizado, era esquecido. Não, Jesus não quis saber de nada disso. Jesus queria saber assim: como é que eu posso operar para que a sua vida seja transformada hoje? É hoje. Se você crê, é hoje. A transformação é hoje. Quando o profeta deu a ordem, na hora os ossos obedeceram. Quando Jesus deu a ordem, na hora o cego foi curado. E Deus dá ordem para você hoje, em nome de Jesus, que se você crê hoje, você verá a glória de Deus se manifestar hoje ainda na sua vida. Não é amanhã, não é depois. Se creres, verás a glória de Deus hoje. Jesus não deixou nenhum milagre dele para depois.
Nenhum milagre Jesus deixou para depois. Mesmo para que as pessoas não crescem, mesmo que eles duvidassem, mesmo que a física, a ciência determinasse que não poderia acontecer mais, tudo que ele deu ordem se cumpriu. Tudo que ele deu ordem se cumpriu. Tudo que ele determinou se cumpriu. Tudo que ele falou na sua palavra se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, não passará. Diz o Senhor para você, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Precisa de cura? É hoje. Precisa de milagre? É hoje. Precisa de transformação? É hoje. Precisa de redenção? É hoje. Precisa de perdão? É hoje. Precisa de libertação? É hoje. Precisa de transformação? É hoje. O que é que você precisa de Deus vai se realizar se você crer hoje. Não é amanhã, não é depois. Hoje, diz o Senhor. O tempo é hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque amanhã poderá não haver tempo. Amanhã talvez o relógio não marque suas horas para você. Talvez é amanhã o seu encontro com Jesus. Talvez é hoje à tarde. Talvez é daqui a pouco. Talvez você nem almoce hoje. Mas o importante é você se apresentar diante dele. Diante da presença dele. Diante da glória dele. Porque não existe nada melhor do que estar diante dele. Aleluia. Que a primeira coisa mais gloriosa que vai acontecer no céu é uma festa para todos aqueles que entraram lá. E Deus está esperando e contando com você lá. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.